Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso culto de hoje, está sendo oferecido em ação de graças pelo livramento de Deus sobre a minha vida, mas também de modo muito especial pelas vidas de vocês que estiveram comigo ali, ombro a ombro, em oração, nesse clamor ininterrupto, para que o Senhor estivesse me sustentando com a sua mão direita fiel. Glória a Deus. Aqui estamos outra vez para glorificar o nome do nosso Deus e Pai. Eu vou fazer uma leitura, se você preferir apenas escute, depois você lê com calma. No segundo livro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações de um modo vivo, de um modo pessoal, e que nenhum de nós, no dia de hoje, saia daqui sem perceber aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. Que sejamos fortalecidos pelo Senhor para seguir em frente, na força que só o Senhor pode suprir. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esta é uma epístola muito conhecida, todos que têm familiaridade com a palavra conhecem. Foi enviada pelo apóstolo para corrigir um erro, ou um ensino errôneo, na verdade, de que as tribulações que aqueles irmãos estavam experimentando eram já as tribulações referentes ao dia do Senhor. Este ensino fora disseminado como tendo vindo supostamente do apóstolo. Fato comum naqueles dias. O apóstolo trata imediatamente de desfazer o engano e encorajar aqueles irmãos que também haviam passado por perdas de entes queridos e outras tantas perdas. Temos ouvido tantas queixas, especialmente de mães aflitas em suas lutas, com filhos que se distanciaram do Senhor. E a nossa oração tem sido uma só com essas mães, que o Senhor os traga de volta. E já dizemos amém para a forma que Ele fará, para a forma que Ele ministrará essa volta desses filhos que se foram dos caminhos do Senhor. Os versículos mencionados no início, eles trazem um duplo pedido na oração apostólica por aqueles irmãos. E eu peço licença ao Santo Espírito para estender o pedido por essas queridas mães em suas lutas contínuas. Tem havido muito choro, muito lamento, muita agonia no coração dessas mães. Criaram seus filhos no caminho do Senhor e de repente esses filhos resolveram andar por outros guetos espirituais. Então, uma das coisas que nós queremos pedir de imediato é que o Senhor dê ânimo aos corações.
Precisamos de ânimo para seguir em frente, mesmo apesar das dificuldades, que não têm sido poucas. Encontramos várias exortações do Senhor para encorajar seu povo a seguir em frente. Por meio do salmista, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, 14. Quando as nossas orações quanto ao que necessitamos aparentemente demoram a ser atendidas, é hora de nos aquietar e esperar as infinitas possibilidades de Deus. E sempre que isso acontece, quando nós nos desesperamos, nos agoniamos, achando que Deus não tem ouvido as nossas orações, é hora de se aquietar e esperar a resposta que já está a caminho. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, aqueles que são mais chegados a mim, conhecem a minha história, conhecem a luta que eu tive pela restauração da vida espiritual de Malta. E eu me lembro que um determinado dia eu fui conversar com ele, ele abanou aquele dedão na minha cara e disse: você está proibida de falar sobre isso comigo. Eu disse: perfeitamente. Não briguei, não criei caso, dei aquela ré bacana. E a partir dali, eu passei a orar, entregando e dizendo amém para o jeito que o Senhor faria. E o Senhor sempre faz de um jeito assombrosamente maravilhoso. Em segundo lugar, que sejamos fortalecidos para fazer o bem, tanto em atos como em palavras. A palavra também nos exorta a buscar fortalecimento em Deus. Por meio do apóstolo Paulo ainda ouvimos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz isso falando aos Efésios. É quando agimos no meio das nossas debilidades, fazendo o bem tanto em atos quanto em palavras, que a glória de Deus, ela é avultada. Nesses momentos temos a nítida consciência que a honra e a glória são exclusivamente do Senhor e não nossa. E esse é o grande propósito: glorificar o Senhor em absolutamente tudo. E isso nos leva a algumas reflexões que não podemos perder de vista. Em primeiro lugar, como estamos necessitados dessa bendita dádiva do ânimo e do fortalecimento vindos do Senhor para fazer sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras. Aliás, atos e palavras não podem ser dissociados. Ortodoxia e ortopraxia. Discurso e prática precisam andar juntos, lado a lado. Infelizmente, a compulsão por se dar bem tem crescido a cada dia, não importando o preço a ser pago. A traição e quebra de confiança é uma das maiores dores experimentadas em nosso tempo. Em segundo lugar, podemos pensar: mas isso é tão comum, qual a surpresa então? Surpresa é quando as pessoas em questão são cristãs ou pelo menos dizem ser cristãs. Como é difícil e triste a sensação de não poder confiar em ninguém ou quase ninguém. Claro que há raras e honrosas exceções, e eu glorifico a Deus porque o Senhor tem me conduzido, porque o Senhor tem trazido para perto de mim pessoas confiáveis. E eu glorifico demais a Deus pela vida de cada um de vocês. Podemos ver a tristeza nos olhos de muitos irmãos por terem sido vítimas de uma dessas ações inescrupulosas por parte de supostos irmãos na fé. Muitos até considerados uma bênção em suas comunidades,
mas que na verdade são instrumentos do maligno para tentar obter lucro ilícito à custa dos desatentos. A nossa oração tem sido uma só: que o ânimo e o fortalecimento do Senhor inundem o coração de tantos que são vitimados por espertalhões sempre apostos. Orar e vigiar para nós é uma questão de sobrevivência, sobretudo espiritual. Em terceiro lugar, vivemos um tempo em que tudo tem sido registrado. Tempos de selfies. Fazer com que uma mão faça sem que a outra veja tem sido quase impossível. Há uma verdadeira compulsão para se registrar tudo. E as boas ações realizadas no anonimato para a glória exclusiva de Deus estão quase extintas. E parece que é exatamente nessas horas, quando as pessoas, ao imaginarem que não estão sendo vistas e nunca serão descobertas, que aplicam seus golpes, para usar uma palavra da moda. Triste demais. Esses esquecem que somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos e caídos. E esses últimos estão sempre à espreita, aguardando uma oportunidade dada por nós para calcar nossos pontos de vulnerabilidade. Filhos, honrem seus pais. Cuidado, a fatura chegará e invariavelmente quando não há liquidez para pagar. E eu repito, tenho longas horas de escutas de mães aflitíssimas, de alguns filhos arrependidos que voltam ou se voltam para o Senhor. Não desista de orar por seu filho, por sua filha. Continue clamando ao Senhor, que confiados no poder que há no sangue de Jesus, esses filhos acordem e se voltem para Jesus. O que é que essa brevíssima meditação de hoje nos ensina? Em primeiro lugar, o mesmo desejo que estava no coração do apóstolo Paulo pelos irmãos de Tessalônica deve estar em nós continuamente. Em segundo lugar, aqueles irmãos precisavam de consolação por causa tanto das mentiras de ensinos forjados, quanto por causa da perda de entes queridos. Precisavam ter seus ânimos renovados e de fortalecimento para seguir adiante. É tudo que nós precisamos, de uma maneira geral. E a tendência do nosso tempo é ver grandes aberrações nos meios eclesiásticos. Que nós possamos continuar nesse clamor contínuo e ininterrupto, para que os olhos do nosso entendimento eles sejam abertos, para que possamos enxergar a glória de Deus interferindo nas situações aparentemente insolúveis. Não existe nada insolúvel para o nosso Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos do mesmo ânimo e do fortalecimento para seguir a jornada, apesar das muitas perdas, como a morte da confiança, do zelo, do caráter em nosso meio. E, sobretudo, o que é mais trágico, a morte do temor do Senhor. Tem faltado o temor do Senhor. As pessoas têm tratado Deus como se ele fosse um Papai Noel bonachão que passasse a mão na cabeça das suas crianças mimadas. O Senhor é misericórdia, mas é justiça também. E ninguém paga inocente. E por último,
Quando essas coisas todas já mencionadas acontecem lá fora, dói, mas é compreensível. Mas quando os protagonistas são aqueles aos quais chamamos irmãos, aí é trágico, sob todos os aspectos. E haja graça sobre graça. Que possamos despertar do sono antes que seja tarde. Em nome de Jesus. Seu filho está distante do Senhor, clame ao Senhor. Não adianta conversar com ele não vai ouvir. O marido está distante do Senhor, não há argumentação humana que possa fazê-lo mudar de ideia. Sua esposa se desviou do Evangelho, clame ao Senhor. É impressionante o que Deus pode fazer nesses corações empedernidos, endurecidos. E uma das grandes especialidades de Deus é quebrar corações endurecidos. E não se admire do como, do modo Deus fará. Outro dia uma irmã me pediu oração por uma situação, nós começamos a orar, clamar ao Senhor, de repente veio uma remandiola, aquele homem sofreu um acidente muito grave e tal, e ela chegou aqui, se acabando de chorar. Eu disse, o que é que tu tem? Meu marido sofreu um acidente. Eu disse, tu não orasse para Deus trabalhar? Mas eu não queria isso. Eu digo, agora pronto. O agir é dele. Só ele sabe o como fazer. O Senhor tentou de todas as maneiras. Através dela, através de outros instrumentos. Aí botou o sujeito em cima de uma cama. Depois de um acidente de carro. Ele está tão bonzinho que vocês nem sabem. Então que a glória do Senhor desça ali, agarrado com a Bíblia, lendo a Bíblia direto. Glória a Deus por isso. E que nós possamos ver a glória de Deus naquelas situações que são aparentemente insolúveis. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por essa palavra trazida pelo Teu Espírito. Continuamos no clamor, Senhor, por todos aqueles já mencionados no contexto da mensagem, aqueles que estão necessitados de uma intervenção poderosa do Teu Espírito. Rogamos a Ti, meu Deus, que o Senhor esteja avivando a Tua obra na vida de muitos, e que o Teu nome em todas as coisas seja em tudo glorificado, em nome de Jesus, amém. Queria pedir a irmã Mara para que viesse abençoar o ofertório.